Graças e paz, irmãos. Louvado seja Deus por cada um de nós que estamos aqui presentes, pela obra do Senhor que é feita nessa igreja, porque Deus tem tido cuidado de cada um de nós e tem falado conosco e tem nos abençoado. Nessa noite, nós vamos dar continuação à nossa meditação no livro de Colossenses. Na semana passada, nós vimos quem nós somos em Deus. Nós somos eleitos por Deus, nós fomos amados por Deus, nós fomos separados, santificados, perdoados pelo nosso Pai. E por causa disso, o Senhor nos dá condições de usar as vestes que Ele nos dá. Ele nos capacita e nos dá as vestes para que possamos usá-las, possamos ser bênção na vida uns dos outros e do mundo que não conhece ao Senhor também. Você já ouviu aquela expressão assim, fulano veste a camisa mesmo da empresa? É alguém um funcionário, por exemplo, que é um funcionário que quase todo mês ganha o título de funcionário do mês, né? Funcionário destaque, funcionário do ano. É alguém que realmente veste a camisa, é alguém que realmente se importa, é alguém que realmente se entrega ao serviço, não porque simplesmente tem um salário, mas porque realmente ama o que faz. Isso é muito importante, vestir a camisa. Certo tempo, na igreja, teve uma fase na igreja da Madalena muito conturbada, e eu sempre fui muito vibrador, e eu amava muito a igreja da Madalena quando membro lá. Né? E o pastor de lá, o pastor que na época era o pastor da primeira igreja, sabia que a igreja tinha passado por uma certa divisão, diz assim, e a proposta dele foi: vistam a camisa da Madalena, vocês que ficaram, vistam a camisa, né? Escrevam na camisa: eu amo a IP Madalena, algo desse tipo, né? E foi muito interessante porque essa ideia não foi levada à frente, né? Mas eu achei muito interessante essa questão de realmente você vestir a camisa, de você dizer assim: eu sou da IP Madalena, eu sou dessa igreja, eu amo a minha igreja, eu vou lutar pela minha igreja. E Deus, Ele deu roupas para nós vestirmos, né? Certa vez eu estava no meu aniversário não, dia dos pais do ano passado, a Amanda fez um mural lá com um monte de foto, minha com as meninas, com o Benício, com ela, da família. E aí eu fui contar com quantas fotos eu estava com a camisa do Náutico. Rapaz, era tanta foto com a camisa do Náutico que eu disse, poxa, eu cheguei a me surpreender. Rapaz, eu uso muito as minhas camisas do Náutico. Eu acho que eu tenho 5 ou 6, né? E eu amo todas elas, né? E eu uso elas como se fossem roupas de gala, né? Às vezes eu vou para uma festa, diz, Amanda, posso ir com a minha camisa vermelha nova do Náutico? Disse, não, né? É uma festa, mas camisa mais linda do que essa, né? Não tem, isso aqui é camisa de gala, isso aqui é camisa, né, para festa. Aí ela disse, não, pode não, você está certo. Aí eu sou obediente e não uso, mas eu visto a camisa. Na verdade, tudo que eu faço, eu visto a camisa. É muito importante que sejamos pessoas vibradoras, pessoas empolgadas, pessoas que realmente estão naquilo que estão fazendo, e estão com tudo que tem, com tudo que é, com todas as suas forças. E no reino de Deus, irmãos, ainda mais. Temos muitos crentes que não vestem a camisa. Temos muitos crentes que têm vergonha de ser crente, têm vergonha de dizer que são de tal denominação, de tal igreja, de dizer que amam ao Senhor Jesus Cristo. Não vestem a camisa. Então, eu queria ler com vocês novamente o texto, novamente Colossenses 3, versículo 12, que diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de quê? De ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Hoje nós vamos falar dessas 3 camisas, as 3 primeiras, que aí tem 5, né? Nós vamos falar hoje da misericórdia, da bondade e da humildade. Porque senão eu ia bater o recorde, Edu, hoje. Tá certo? Então eu não quero bater o recorde de pregação essa noite, em tempo,
né? Então vamos para 3 apenas, tá certo? Então o tema, irmãos, é as roupas que Deus nos dá. Para quê? Para que nós penduremos dentro do guarda-roupa? Não. Você ganha uma roupa, quando você dá uma roupa para alguém, você quer que essa pessoa use aquela roupa, que ela coloque aquela roupa. Como é legal quando nós damos uma roupa para alguém, depois encontramos essa pessoa usando a roupa que nós demos. É sinal que ela gostou. Sinal que ela gostou, não é verdade? Então, como é bom. E Deus, ele nos dá roupas, irmãos. Roupas para que nós as vistamos. Porém, a roupa que Deus nos dá, muitas vezes a gente coloca de lado. Esquece que ela é obrigatória para todos que são chamados, para todos que são santificados, amados, né? Para aqueles que foram perdoados por Deus. Precisamos usar as roupas que Deus nos dá. Então, as 3 primeiras roupas, nós vamos ver aí. A primeira é misericórdia, ou ternos afetos de misericórdia, que podemos chamar também de compaixão. A segunda roupa, bondade. E a terceira roupa, humildade. Humildade, eu vou pegar uma parte do texto que eu usei no acampamento, que foi dos assuntos tratados no nosso acampamento. Então, primeira roupa, então, irmãos, que você precisa usar é a roupa da compaixão ou da misericórdia. Lá no comentário da Bíblia de Genebra, misericórdia é definida como um comprometimento emocional com o ferido e com o desalentado. Um comprometimento emocional. Você se comove com a situação daquele que está ferido, do que está desalentado. É justamente o oposto do que o profeta Jonas, que nosso pastor Elton está trazendo aqui nas suas explanações, é o oposto do que o profeta Jonas teve. Jonas tinha ódio, tinha raiva daquele povo, porque era um povo mau. E ele foi para longe de Deus, ou para longe de Deus, para poder ir cada vez mais longe do povo de Nínive. Mas misericórdia é o coração de Deus. O Deus, ele disse, olha, não me compadecerei de uma população de mais de 100 mil pessoas, que não sabe a diferença da mão direita para a esquerda, e muitos animais ainda. Deus, ele olha para aquele povo mau, aquele povo de carnificina, um povo ruim de coração. Mesmo assim, Deus olha para aquelas pessoas com misericórdia. Com misericórdia. Com compaixão. Ele padece junto, sente o sofrimento daquelas pessoas e sente junto. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele se compadecia das pessoas. O Jerry Bridges diz que misericórdia ou compaixão é a disposição interior criada pelo Espírito Santo, que nos leva a ser sensíveis às necessidades alheias, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais. Misericórdia, irmãos, faz com que a gente pare de olhar somente para nós e comece a olhar para o próximo. A misericórdia faz com que nós deixemos de ser egoístas e passemos a ser altruístas. Quando nós olhamos para as pessoas que estão, nós ficamos sensíveis ao sofrimento de quem está ao nosso lado. Muitas vezes nós temos algumas pessoas, aqui na igreja são poucas, mas tem igrejas, irmãos, que as pessoas entram e saem rapidamente. Tem igreja que quando não espera nem o tríplice amém, a pessoa já está saindo. Ou quando dá o tríplice amém, essa história de escutar os anúncios, não, só vai embora. Por quê? Porque ela não quer se comprometer com ninguém. Ela não quer se relacionar com ninguém. Porque nós, quando começamos a nos relacionar com as outras pessoas, nós começamos a descobrir as dificuldades das outras pessoas. A reunião da oração é uma oportunidade excelente, irmãos, de você conhecer mais as necessidades do seu irmão. Por quê? Porque nós compartilhamos com o nosso irmão aquilo que está afligindo o nosso coração.
Terça-feira passada eu orei com Camila. Com Camila. E ela me pediu para orar pelo seu trabalho. E hoje eu já sei algumas situações do trabalho de Camila, que ela precisa que nós oremos por ela. Você sabia disso? Não, né? Eu sei. Por quê? Porque estive aqui na terça-feira. Compartilhamos nossas dificuldades. Eu disse para ela também algumas dificuldades que eu estava passando. Eu precisava de oração também. Então, quando nós começamos a nos relacionar, irmãos, nós abrimos nosso coração. E também pessoas abrem o coração conosco. Começamos a sentir o peso, não só da nossa vida, mas também da vida do irmão. E começamos a ter misericórdia também daqueles que passam por dificuldades. Jesus Cristo, ele olhava para as pessoas. Lá em Mateus, capítulo 9, versículo 35 a 38. Percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Ele curava por quê? Porque ele se compadecia das pessoas. Vendo ele as multidões, aí deixa bem claro, né? Compadeceu-se delas. Por quê? Porque elas estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Irmãos, quando nós vemos as multidões, agora a gente passou por uma pequena multidão aí. Foi difícil até de sair, de passar, porque estava o ônibus querendo passar para lá, os carros estacionados quase que no meio da rua. E você olha para as pessoas perdidas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Temos que olhar para essas pessoas como Jesus olhava. Temos que sentir a dor delas, sentir o vazio do coração delas, que fazem com que elas busquem aquelas coisas. As pessoas buscam as diversões, buscam as drogas, buscam a bebida, buscam a sexualidade desenfreada, porque no coração delas há um vazio eterno. O coração delas está perdido. Elas não sabem para onde ir. Não sabem. Você tem que olhar para as pessoas como Cristo olha. O problema é que nós olhamos para as pessoas com antipatia. Olhamos para as pessoas com um preconceito estabelecido. Olhamos para as pessoas julgando não, já condenando. Vê, pecador, vive bêbado. Vocês estavam aqui louvando e um homem ali, coitado, ajoelhou-se na frente ali da igreja ali. Perdido, bêbado. Teve que conversar com o rapaz, foi Marquinhos. Mas você olha para ele estava ajoelhado, orando, pedindo a Deus misericórdia, totalmente bêbado, mas estava orando ali. No final ele fez um monte de sinal da cruz, mas ele estava buscando Deus. Estava buscando ao Senhor, do jeito dele, na fraqueza dele. E Deus, a palavra de Deus que ele se alegra muito mais por um pecador que se arrepende do que 99 justos. Que não precisam de arrependimento, ou acham que não precisam. Precisamos olhar para as pessoas como Cristo olha. Para essa primeira roupa, a roupa da compaixão. Lá em Mateus também, 14:14. E esse texto aqui, ele já vai emendando com a segunda roupa. Veja, desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. As multidões iam atrás dele. Por que as multidões iam atrás de Cristo? Porque elas estavam aflitas, como Jesus falou. Sem pastor, perdidas. É assim que as pessoas estão, perdidas, totalmente perdidas. Por mais que elas não transpareçam, elas estão perdidas, sem saber para onde ir.
Compadeceu-se dela, dessa multidão, e curou os enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus. Veja, os discípulos somos nós, viu? E disseram: o lugar é deserto, e vai adiantar da hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Essa é a nossa atitude, irmãos. Nós não nos compadecemos das pessoas. Hoje eu estava assistindo um filme hoje à tarde, e um menino muito pobre, na hora da merenda, na hora do recreio, todas as outras crianças comendo, e ele não tinha o que comer. E ele olhando, todo mundo comendo, cada um focado na sua comida, no seu sanduíche, e ele não tinha o que comer. Em vez de alguém oferecer um pedaço para ele de algo, começaram a chamar ele de pobre, disso e daquilo outro. E aí ele se levanta, esmurra a cara do menino que tirou chacota dele e sai correndo. O menino estava perdido. E a única forma que ele tinha para reagir era daquela forma. Muitas vezes as pessoas estão reagindo de forma truculenta porque elas não sabem como reagir. Nós temos que olhar para essa cena, para essa resposta, essa forma de reagir e entender que é um grito de socorro muitas vezes. Muitas vezes quando a pessoa grita com a gente, fala mal da gente e é bruto com a gente, muitas vezes, irmão, isso é um grito de socorro de alguém que está desesperado, não sabe reagir de outra forma. Está mal. A gente tem que olhar por trás daquela reação. Como é difícil. Como é difícil. Temos que ter essa sabedoria e essa calma, essa paciência, para não reagir da mesma forma. Porque é um grito de socorro. As pessoas estavam com fome, e o discípulo: manda embora. Manda embora. Manda que elas se virem. Mas não é assim que Jesus nos ensina. Jesus nos ensina a olhar para as pessoas como Ele olha, se compadecer delas. Elas estavam curadas, mas a barriga estava roncando. Elas ouviram a palavra de Deus, mas a palavra de Deus não enche barriga. Deem vocês mesmos de comer para elas. E essa é a segunda face, ou a irmã gêmea, diria que é a irmã siamesa da misericórdia, que é a bondade. A segunda roupa que nós precisamos vestir. As pessoas têm que olhar para a gente, têm que olhar para a gente a roupa da misericórdia. Pessoas que são misericordiosas, compassivas, que não reagem como Jonas, que não reagem como os discípulos, que reagem como Jesus. Pessoas que olham para a gente e veem pessoas amigáveis, pessoas que elas podem se chegar, que elas podem confessar um pecado, que elas podem abrir o coração, porque não vai achar alguém apontando o dedo, julgando e destruindo elas. Não, vai encontrar alguém que acolhe, porque tem um coração que se compadece, padece junto. Essa é a primeira roupa que eu e você temos que vestir. E precisa ficar muito claro para as pessoas que nós usamos essa roupa. Você precisa pedir a Deus essa roupa. É um fruto do Espírito também. Senhor, me dê compaixão pelas pessoas. Assim como tu tiveste compaixão de mim, Senhor. Assim como tu tivesse misericórdia de mim. Eu perdido, pecador, longe do meu Jesus. Mas o Senhor, ele veio até nós, olhou para a gente, não passou de largo. Quando o cego Bartimeu clama: Jesus, filho de Davi, tem o quê? Compaixão de mim. Foi o que Jesus fez, irmãos. Ele para e vai até esse homem, tendo compaixão dele, assim como ele fez conosco. E assim, essa roupa da compaixão tem que ser uma marca da sua vida. Assim como eu usando camisa do Náutico em várias situações. Você tem que estar sempre com a roupa da compaixão. Compaixão pelo próximo. E essa compaixão, como eu falei, essa roupa, ela tem, digamos, é um conjunto. Não dá para usar uma sem usar a outra, que é a roupa da bondade. A roupa da bondade. Jerry Bridges também, no seu livro, Exercitando na Piedade, no capítulo 16, ele comenta sobre 2 frutos do Espírito ao mesmo tempo. Porque para ele, os 2 andam de mãos dadas.
Pois a compaixão não pode andar sem a misericórdia. Não, sem a bondade. A compaixão não pode andar sem a bondade. Pois a bondade, segundo o Jerry Bridges, é a misericórdia em ação, por palavras e por atitudes. Lá em Gálatas 6, versículo 20, Paulo diz assim: por isso, quando tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Quando é que nós temos a oportunidade de fazer o bem? Todos os dias, todos os momentos, todos os instantes. Podemos fazer o bem com as nossas palavras, podemos fazer o bem com um abraço, podemos fazer o bem com sentar ao lado e escutar. Não precisa falar nada, só senta e escuta o desabafo. Qualquer momento, em todos os instantes, por onde nós formos, com quem nós encontrarmos, nós temos oportunidades infinitas que Deus nos dá de fazer o bem para todos que nós encontrarmos, mas principalmente para os da família da fé, para os crentes, para os filhos de Deus, que têm o mesmo sangue que você, o sangue de Jesus. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 27, diz que a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e, assim mesmo, guardar-se incontaminado deste mundo. Tiago é muito claro que não adianta de nada uma religião somente de levantar as mãos e cantar e orar, se essa religião não te leva a cuidar dos necessitados, visitando os órfãos, as viúvas e nas suas tribulações. Tiago também, no capítulo 2, versículo 15 e 16, deixa também muito claro que se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Qual é o proveito disso? Tem não vou falar da denominação aqui, mas tá, não sei se vocês já viram, nos carros por aí, um bannerzinho assim, de uma denominação, que diz assim: igreja tal, uma igreja que ora por você. Vocês já viram esse nos carros? Eu já vi uns 3 ou 4 carros. Igreja, aí diz o nome da igreja, uma igreja que ora por você. Tem algum problema nisso? Não tem problema nenhum orar pelas pessoas, mas o problema é que ela só ora. E se você chega para a pessoa e diz assim: por favor, me visite. Não, não posso. Me ajude. Não, não tem. Vá orar. Eu estou orando por você. É exatamente o que Tiago fala. É exatamente o que Jesus ensinou. Jesus disse assim: olha, eu preguei, eu curei, mas não é para mandar embora não. Vocês mesmos vão agora dar o necessário para essas pessoas poderem se alimentar. Porque a misericórdia, irmãos, se não tiver bondade, ela não é a verdadeira misericórdia. Não tem como eu escutar um problema de um irmão e eu não me condoer. E eu tenho, Amanda sabe, eu tenho comigo que toda vez que alguém chega para mim para falar um problema, eu entendo na minha mente que essa pessoa quer que eu faça alguma coisa. E nem sempre é, né? Ela mesmo quando chega para falar alguma coisa para mim, não necessariamente é para eu reagir, fazer. Eu aprendi isso depois de muito tempo, viu? Que mulher nem sempre quando fala algo para você é porque ela quer que você faça algo. Né? Porque na minha mente, se alguém chega para mim com um problema, é porque ela quer que eu tenha uma atitude, faça algo, dê alguma solução, resolva de alguma forma, me envolva. Mas é isso, irmão, precisamos nos envolver com as pessoas, porque a verdadeira bondade, a verdadeira misericórdia é aquela que anda de mãos dadas, geme siameses, com a
bondade, com o realmente ajudar o próximo, em palavras, em atitudes. Essa é a verdadeira bondade. É a segunda roupa que você tem que vestir. Não tem como você ser um crente e não ser uma pessoa boa. Porque tem muita gente do mundo, irmãos, que são boas. Ou não? Quantas nós encontramos pessoas caridosas? Pessoas que têm prazer em ajudar. Pessoas que têm prazer em doar. Pessoas que vêm o necessitado e levam lá um prato de comida. Quantas e quantas igrejas. Eu lembro quando a gente foi, na época que teve uma cheia enorme, lá em Ribeirão, né, e também em Palmares. E aí nós fomos, a Madalena levou um ônibus para lá. A gente levou roupa, levou um monte de coisa, foi lotado de coisa no ônibus. A gente foi lá para doar, e não só doar, mas para organizar, porque, irmãos, a quadra da igreja lá, a quadra da escola, uma escola católica, a quadra estava lotada de doação. Mas uma bagunça. E a gente foi lá para separar as coisas. O que era roupa de homem, roupa de mulher, roupa de menino, fralda. E a gente foi lá para fazer essa separação, organizar, para que as pessoas que fossem pegar a doação tivessem facilidade de levar o que precisavam. E sabe quem foi que nós mais encontramos lá? Os espíritas. Era um monte de espírita. Muito mais do que crente. Muito mais. Você não pode dizer que essas pessoas não são pessoas boas. No aspecto humano, nesse aspecto aqui terreno, são boas pessoas. Claro que não é suficiente para a salvação. Que para a salvação não há nenhuma obra suficiente para salvar. Porém, ajuda e muito. Ou quer dizer que se você estiver com fome e um espírito lhe der um prato de comida, você não vai comer, não? Claro que vai. E não tem problema nenhum comer. Não tem problema nenhum. E se alguém lhe ajudar, amém, é Deus usando aquela pessoa. Não tenho a menor dúvida disso. Porém, a bondade tem que ser uma marca do crente. Você tem que olhar uma pessoa que está pedindo esmola e você tem que se compadecer dela. Você tem que olhar uma pessoa que está sofrendo, que está bêbada, e você tem que se compadecer dela e pensar, o que é que eu posso fazer para ajudá-la? Ah, mas se tu der um dinheiro para essa pessoa, ela vai comprar mais bebida, vai comprar droga. Eu não sei, meu irmão, o que é que ela vai comprar. Mas Deus está pondo no meu coração que eu preciso ajudar. Independente do que ela vai fazer, aí não é comigo. Não é comigo. Mas se Deus colocar no nosso coração, nós precisamos sim ajudar realmente com as nossas posses. E principalmente, como a gente falou aqui, os da família da fé. Porque quando eu olho, irmãos, para um crente, um irmão em Cristo, necessitado, eu tenho que entender que aquela pessoa é como se fosse o meu próprio irmão de carne. Como se fosse minha própria mãe. Porque o próprio Jesus disse assim, a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem a minha palavra e me obedecem. Então, se um irmão em Cristo que ouve a palavra de Deus e obedece ao Senhor, é irmão de Cristo, é o que é nosso? É nosso sangue. Eu não posso entender como uma pessoa olha um irmão em Cristo sofrendo e não ajuda. E exemplos negativos também, eu tenho um jovem da minha época, crente, homem crente, sincero, e ele passou um bom tempo desempregado, e interessante é que ele me pedia ajuda de emprego, pedia ajuda das pessoas, parece que as pessoas realmente não estavam interessadas em ajudá-la, e certa vez ele conversando com 2 presbíteros, e os presbíteros, sabe assim, desconectados com o irmão sem dinheiro, um irmão sofrendo necessidades. E os 2 conversando, sabe assim, sobre carro, sobre coisas tal e tal e tal, coisas boas, não sei o quê. Não tem problema nenhum você conversar sobre essas coisas, mas você tem que ter a acessibilidade. Você está do lado de uma pessoa que não está tendo nem o que comer, e você conversando sobre viagem, sobre trocar de carro. Irmãos, não há bondade nisso. Não há bondade nisso. Possamos vestir essa segunda camisa, irmãos.
Não tem como ser crente e não ser uma pessoa boa. Não tem como ser crente ou ser alguém descobrir que você é crente e bater lá na porta da sua casa. Eu vim aqui porque eu soube que você é crente. Eu também sou crente, eu estou precisando de ajuda. Não tem como, irmãos. Se a pessoa está indo lá, é porque, se ela sabe que você é crente, é porque ela já pressupõe que você é uma pessoa boa. Amém? E a terceira roupa, irmãos, é a roupa da humildade. A roupa da humildade, ela manifesta-se em nossas relações com Deus, com nós mesmos e com os outros. Primeiro, são 4 aspectos da humildade. A humildade perante a palavra de Deus. Humildade perante a palavra de Deus. Você é uma pessoa humilde ao ler a palavra? Você submete a sua vida à autoridade da palavra? Uma pessoa humilde, que quando lê a palavra, que entende que aquela palavra está confrontando a sua vida, o seu modo de agir, você se submete à palavra. Quem fez isso foi o rei de Judá, que quando descobriu, achou as leis do Senhor perdidas no templo, ele rasgou as suas vestes e disse assim: ide e consultai ao Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca das palavras deste livro que se achou. E depois ele, quando chora, ele se desespera porque ele percebe que a vida do povo não estava condizente com a palavra de Deus. Ele rasga as suas vestes. E aí ele consulta então a profetisa, e a profetisa, a resposta de Deus é assim: porém ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhes direis, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste, porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seria para assolação e para maldição, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Irmãos, quando somos humildes, reconhecendo os nossos erros, quando a palavra de Deus bate de frente com a gente, e a gente não responde com soberba, nós nos humilhamos. Mas, irmãos, isso também tem sido uma raridade no nosso meio. Quando chegamos para um irmão que está com uma atitude pecaminosa, um erro, tem que chegar com o maior milímetro do mundo, com o maior cuidado, porque se você falar uma palavrinha assim, sabe, pode ser que ele não goste. Você mostra a palavra de Deus e a pessoa fica chateada, porque ela não consegue entender que a palavra é de Deus. Ela diz: quem é tu para falar isso de mim, fariseu? Irmãos, é a palavra de Deus. Quer dizer que para falar com você tem que ser perfeito. Perfeito. E aí, se a pessoa for perfeita, ela pode falar algo que você está errando? Não, irmãos. Quando a palavra é de Deus, está escrito na palavra, ela confronta diretamente o erro do irmão. O irmão tem que olhar então para aquilo e se humilhar, feito o rei aqui, o Josias. Estava tentando lembrar do rei aqui, o Josias, que rasga as vestes quando entende que a palavra de Deus estava de frente com todas as práticas do povo do Senhor. Segunda coisa, irmãos, é que quando nós nos defrontamos com essa palavra, que nos humilhamos, nós precisamos reconhecer que nós somos pecadores. Temos que ter essa humildade perante o próprio Deus. Veja, Simão Pedro, quando depois da pesca maravilhosa, que viu aquele milagre acontecendo, ele olha para Jesus envergonhado. Envergonhado. Porque ele passou a noite toda tentando pescar, talvez desesperado, querendo arrumar aquele peixe, talvez para levar comida para casa, porque talvez estivesse faltando,
ou talvez tivesse que pagar uma dívida. Ele passa a noite toda tentando pescar e não consegue. E aí talvez ele tenha no coração dele se chateado contra Deus. Não sabemos. E aí quando ele vê o próprio Deus agindo e multiplicando num horário que não era mais para ter peixe, que era de manhã, e ele vê o poder de Deus agindo, e ele vê a distância que havia entre ele e Deus, ele se prostra diante de Jesus, lá em Lucas 5, versículo 8, e diz assim: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. O próprio Isaías, quando entra no templo, e ele tem aquela visão de Deus sentado no alto e sublime trono, as suas vestes enchiam o templo, os serafins voando de um lado para outro. E ele diz assim: ai de mim, porque eu sou um pecador. Sabe, irmãos, temos que ter essa humildade diante de Deus e saber que nós não somos tão grandes assim. Como Jó também, quando ele disse: Senhor, eu conhecia somente de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Precisamos ter essa humildade, irmãos, perante Deus, perante sua palavra, reconhecendo que somos pó, e ao pó retornaremos. Temos também, irmãos, ser humildes perante a graça de Deus, porque nós somos salvos pela graça. Não, é a coisa mais incrível que existe, é um presbiteriano reformado, que conhece a doutrina da graça, a salvação pela graça de Deus, e aí ele se orgulha porque conhece a salvação pela graça. E aí ele olha para um irmãozinho de outra denominação e diz assim, vê, aí rotula o cara, um arminiano. E diz assim, vê, não entende a graça. E aí você se orgulha da graça. Não podemos nos orgulhar, irmãos, porque fomos salvos por essa graça. Não merecíamos salvação. Paulo diz lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, assim: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele vai dizer por quê? Porque eu persegui a igreja do Senhor. Lá em 1 Coríntios 15, verso 9 e 10. Porque eu sou o menor dos apóstolos. E mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo. Por quê? Porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus eu sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Ele sabe que até tudo que ele trabalhou até mais do que os outros. É só uma constatação. Ele está constatando, eu trabalhei mais do que os outros. Mas não eu, a graça. Até quando você trabalha, irmãos, e faz a obra, muito mais do que outras pessoas, você tem a humildade de entender que foi a graça. Que se dependesse de você mesmo, você não faria. Então, irmãos, humildade perante Deus, humildade perante a palavra, humildade perante a graça de Deus e humildade perante os irmãos. Submissão mútua, Romanos 12, versículo 10, a palavra diz assim: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Temos que preferir a honra uns aos outros. Temos que nos entristecer quando o irmão peca. Temos que nos entristecer quando o irmão cai, quando o irmão é humilhado por conta do pecado. Temos que olhar um para o outro, considerando o outro como superior a nós. E querendo honra, se alegrar quando o outro é honrado. Essa é a verdadeira humildade. Filipenses 2, versículo 3, é exatamente o que Paulo fala sobre considerar os outros, né? Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um o outro superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros.
os outros. Humildade. Quando eu sou humilde perante uma pessoa, e essa pessoa ela me distrata, e eu entendo que aquela pessoa é superior a mim, eu seguro. Sabe quando é que nós crescemos e explodimos? Quando nós nos consideramos grandes. Quando o nosso ego está inflado. Eu já falei isso aqui uma vez, eu acho. É feito você encher uma bexiga bem grande. E ela vai crescendo e crescendo e crescendo. Tem gente que está com o ego deste tamanho. Se encostar qualquer trisco, qualquer coisinha, aquela bola estoura. Tem gente que está estourando por qualquer coisa. Por quê? Está faltando humildade. Mas quando a sua bolinha está bem murchinha, pode tentar furar. Não tem para o que furar, não. Ela está murchinha, você já sabe quem você é. Pode falar, irmão, se você falar isso ainda é pouco, ainda tem mais coisa. Se quiser eu lhe conto. Porque eu ainda sou pior do que isso que você está falando. Sabe? Quando nós entendemos, irmão, nossa condição de pecador, é fácil olhar para o outro e considerar como superior a nós. Para mim, sabe quem são os heróis da fé? Homens e mulheres de Deus, que não têm formação teológica, não são pastores ordenados, mas que estão nos campos missionários mais longínquos. Que ninguém quer ir. Que ninguém quer ir. O sítio lá do interior de Morelândia. Um sítiozinho lá do sertão de Exu, que ninguém quer, não tem pastor no mundo que queira ir. Não tem, eu digo com todas as letras, não tem pastor que queira ir. Raríssimo. Mas está lá um irmãozinho, com amor a Cristo, com amor pelas almas, que diz assim, eu vou, Senhor, para arrancar pé e arrancar toco. E faz a obra de Deus, com um pouquinho que tem. Quem conta isso é o reverendo Ronaldo Lidório. Quando ele vai na Amazônia, ele já conta essa história várias vezes. Ele na Amazônia, com GPS, com guia, sabia que existia uma tribo, porque tinha sido vista por satélite. E ali ele então vai com aquele guia, com bússola, com GPS, todo equipado, procurando aquela tribo no meio da Amazônia. E aí quando ele chega naquela tribo, engraçado que quando ele chega na tribo, estava uma organização, cadeiras sendo colocadas, e ele pergunta, olá, eu sou um missionário. Tal. Um missionário? Sim. E o que é isso que vocês vão fazer? Aqui nós vamos fazer um culto a Deus. Esse um culto a Deus, ele quase que não acredita. E aí ele sai correndo para chamar as pessoas, porque tinha chegado um missionário. E aí ele encontra seu João, um homem simples que morava numa palafita, flutuando no rio. E aí ele chega na casa então do seu João, que era o evangelista, que tinha pregado e evangelizado aquela região, e muitos índios se converteram. E aí ele conversando, entra na casa, ele conta que entra na casa do seu João, um pescador, com um banquinho, uma mesinha, coisa muito simples, dormia numa esteira com a família. E quando ele chega lá, ele diz, mulher, vem aqui que chegou um missionário de verdade, ele fala. Esse seu João, o missionário de verdade é você. Você é um verdadeiro missionário. Sabe, irmãos? Porque tem pastor no mundo que queira fazer o que um homem desse está fazendo lá. De graça. De graça. E eles, quando foi, irmão João, que o senhor decidiu o chamado de Deus para você vir? Não teve chamado, não. Eu pescava por aqui, vi que tinha esse povo e comecei a pregar de Jesus para eles. Não tem chamado, não. E o povo foi se convertendo e a gente vai falando de Jesus. Sabe, irmãos? Esses são os verdadeiros heróis da fé. Não olhe para o pastor que ganha um salário bom, que tem uma vida boa, uma igreja boa, um ar-condicionado, tal. Coitado, pobre pecador. Agora esse pessoal, sabe, que ama Jesus, a seco, né? Que não ganha nada, ganha só a alegria de alcançar uma vida para Jesus. Esses são os verdadeiros heróis da fé. E essa humildade é a terceira roupa que nós precisamos usar. Porque não existe crente que não seja humilde.
Todo crente, sinônimo de crente, tem que ser humildade. Humildade perante Deus, perante a palavra, perante a graça de Deus e perante o próximo. Que essas 3 roupas, irmãos, da misericórdia, da bondade e da humildade, sejam roupas que nós usemos todos os dias, marcas verdadeiras de cada crente aqui presente. E as pessoas possam olhar para você e reconhecer isso, para a glória de Jesus. Amém? Vamos baixar nossas cabeças. Você vai ter um tempo de oração na presença de Deus.